Oitavo ano. Vamos continuar agora a correção dos nossos exercícios. Exercício na página 189, número 10. Sabendo que o triângulo do desenho abaixo é equilátero, triângulo equilátero é aquele que todos os lados têm a mesma medida. Determine o valor de x. Ele está dizendo que a distância de R até J é a mesma que de J até O, que é a mesma de O até R. Se todos os comprimentos são iguais, então todos os ângulos têm que ser iguais. Logo, se um triângulo ele é equilátero, todos os ângulos dele têm que ser 60, porque se a soma tem que ser 180 e eles têm que ser iguais, tem que ser 60, 60, 60. Sendo assim, o ângulo R tem que ser 60 no total, esse 35 mais a parte que está faltando. O J tem que ser 60, então é esse 15 mais a parte que está faltando. O O tem que ser 60. Se eu já sei que esse ângulo, todos eles têm que ser 60, é bem mais fácil encontrar o valor que está faltando. Por quê? Porque o X, ele vai ser o mesmo ângulo do lado do triângulo RJ com o vértice em X, com o terceiro vértice em X, porque eles são opostos pelo vértice. Ficaremos, então, que em R nós temos 35 graus. O X, ele está sendo oposto pelo vértice, então nós temos o X do outro lado. E em J, nós temos que o ângulo tem que ser 60 graus. Então, você já tem 15 de uma parte, a outra parte tem que ser 45. Agora que esse triângulo, você sabe dois ângulos dele, que é 35 e 45, você consegue identificar o ângulo X, porque ele tem que ser um número que somado com 45 e somado com 35 é igual a 180. Então, eu posso montar uma equação. X mais 45 mais 35 é igual a 180. 45 mais 35 é 80. Então, x mais 80 é igual a 180. Como o 80 está no primeiro membro, somando, eu vou mudar para o segundo membro e ele vai passar subtraindo. X vai ser igual a 180 menos 80, x é igual a 100. Nosso próximo exercício, número 12. Calcule o valor de x na figura, sabendo que BO é a bissetriz de B e CO é a bissetriz de C. Um segmento de reta ele é chamado de bissetriz quando ele corta o ângulo ao meio. Então, suponha que aquele ângulo tem um valor de 10 graus. Ao passar uma bissetriz, cada lado daquele ângulo vai ficar 5 graus. E outra informação que não é falada, mas que você pode ver quando observa o desenho, é que esse triângulo principal, ele é um triângulo equilátero. Observe que de B até A, você tem um risco. De A até C, você tem outro risco. E de C até B, você também tem um risco. Esse único risco está indicando que são lados iguais. Se eles são lados iguais, o triângulo é equilátero, nós já sabemos que cada ângulo, obrigatoriamente, ele tem que valer 60 graus. Por quê? Porque tem que ser 60, 60, 60, junto 180. Se eu sei que o ângulo A é 60, que o ângulo C é 60, que o ângulo B é 60, e eu sei que a linha BO está dividindo o ângulo ao meio, eu sei que essa parte que ficou é a metade de 60, ou seja, 30. Então, aqui eu tenho um ângulo 30, de cá eu tenho um outro ângulo 30, e
falta apenas encontrar o ângulo x. O x é um número que, somado com 30 e 30, nós encontramos 180. Então, observe que BOC já é um outro tipo de triângulo, é um triângulo isósceles. BC é a base, é um valor, e OB e OC é o mesmo valor, porque tem 2 risquinhos. Eu posso montar uma equação a partir disso. Ficamos, então, que x, somado com as bissetriz dos ângulos, ou seja, metade do ângulo de 30 graus, de 60 graus, 30 mais 30, forma um triângulo isósceles, tem que ser igual a 180. 30 mais 30 é 60, x mais 60 é igual a 180. 60 está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro, ele vai ficar negativo. 180 menos 60, x é igual a 120. Observe, então, que x é 120, cada ângulo da base é 30, e juntos eles têm que formar 180 graus. Nosso próximo exercício é o número 13, página 190. Na figura, calcule a soma dos ângulos internos mostrado. Você tem um quadrilátero, que é um quadrado, e a partir dele foi prolongado triângulos. Todos esses ângulos são iguais. Então, x mais y, d mais c, b mais a e w mais e tem que ter o mesmo valor. Se você quer somar esses ângulos, é muito simples. Você precisa saber o valor desse ângulo que não está aparecendo. Ele é oposto ao ângulo que está dentro do quadrilátero, ou seja, do quadrado. Se eu tenho um quadrado, eu tenho especificamente um polígono de 4 lados, em que todos esses lados são iguais e todos esses ângulos é 90 graus. Então, você já sabe esse ângulo. É 90 graus, então do outro lado também é 90 graus. Logo, como x e y são iguais, tem que ser um número igual, que somado com 90 graus, ele é o mesmo. Esse número é 45. Porque 45 mais 45 é 90, mais 90 é 45. Você tem quantos ângulos que ele quer que você soma? O y, 1. O x, 2. O d, 3. O c, 4. O b, 5. O a, 6. O w, 7. E o z, 8. Analisando apenas um triângulo, nós sabemos que ele tem um ângulo de 90 graus e os outros dois é 45 graus. Ele quer que você some todos os ângulos que estão destacados. Nós já vimos que esses ângulos, eles são 8 no total. E cada um deles vale 45 graus, porque 45 mais 45 mais 90, 180. Então, eu vou multiplicar 8 por 45 e nós vamos ter um total de 360. Nosso próximo exercício, número 14, na página 190. Encontre na figura o valor de x mais y. Eu tenho um triângulo R, O, J, R. Temos uma linha que é a altura de R, porque forma um ângulo de 90 graus com o lado JO. Eu tenho uma outra altura de J até S, porque forma um ângulo de 90 graus. E eu tenho um ângulo Y
e um ângulo X. Para encontrar o ângulo Y é bem simples. Eu tenho um triângulo formado por R, T, J, R, que eu sei o ângulo de 2 vértices. O R vale 40 e o J vale 10. Então, encontrar o Y é um número que somado com 40 e 10 é igual a 180. Para encontrar o X, também é bem simples. Falta o ângulo R, eu sei que o S vale 90, porque são iguais, e esse ângulo que está faltando, ele é um número que somado com 180 tem que ser igual que somado com y tem que ser igual a 180. Ou eu posso simplesmente analisar. Observe que essa reta R, ela dividiu esse ângulo R em duas partes. Uma parte é 40, outra parte é x. X é a mesma coisa. X é o mesmo comprimento de 40, então já sei que x vale 40. Como nós, só olhando o desenho, nós já sabemos que o x é 40, falta encontrar o y, ele vai ser 40 mais 10 mais y igual a 180. 40 mais 10 é 50, mais y é igual a 180. 50 está somando, passa para o segundo membro subtraindo, 180 menos 50, 130. Então, eu sei que o x vale 40, de acordo com o desenho, e que vale 130 o y, porque forma um triângulo. Agora, somar o x mais o y é só somar 130 mais 40, 170 graus. Nosso próximo exercício, número 15 da página 190. Na figura, quanto vale x? Bom, aqui você tem um triângulo que foi dobrado. Então, o que foi feito foi simplesmente ter pegado esse triângulo e ele subiu um vértice dele. Então, o que nós vamos fazer é descer essa parte. Então, o que eu vou fazer é pegar esse x, 5x, esse vértice que está o 5x, e vou descer ele e vou formar um triângulo. E aí, eu vou saber o valor de x, se é 6 graus, 12, 18, 20 ou 24. Ao fazer isso, ao pegar esse 5x que estava dobrado para cima e voltar ele para baixo, nós ficamos com um vértice valendo 3x, o outro valendo 2x e o outro valendo 5x. Observe que 4x e 6x, nessa forma de resolução, você não vai precisar deles. Por quê? Os três vértices já é igual a 180. Então, 3x mais 5x mais 2x igual a 180. 3x mais 5x, 8x, mais 2x, 10x é igual a 180. Como eu quero o valor do x e não o valor do 10x, eu preciso mudar esse 10 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 180 dividido por 10, x vai ser igual a 18. Como ele quer saber só o valor do ângulo, e ele vale 18, resposta correta, letra C do nosso exercício. Nosso próximo exercício é o número 16, na página 190. Na figura dada abaixo, o triângulo MNP e KRP são congruentes, ou seja, eles são triângulos iguais e eles têm os mesmos ângulos. Determine os valores pedidos. Aqui você vai trabalhar com duas letras do alfabeto grego, o alfa e o teta. Ele só está dizendo que ele quer esses valores, essas letras, o coeficiente
o valor que essas letras assumem que torna as equações verdadeiras. Como você tem dois triângulos aqui que são congruentes, é importante você olhar quais são esses lados que são congruentes entre si. Bom, PNMP, PKRP, o P é um vértice dos dois triângulos e vale 90 graus, então você já sabe o ângulo desses dois. Já o ângulo N, ele é igual ao ângulo K. E o ângulo M é igual ao ângulo R. Então, você pode criar equações. Ou seja, 4θ é igual a 3θ mais 15. E alfa mais 10 é igual a 2α menos 10. A primeira equação que eu criei foi juntando o ângulo M ao ângulo R, porque ele diz que são congruentes. 4θ mais é igual a 3θ mais 15. Esse 3 está no segundo membro somando, eu vou mudar para o primeiro membro, e ele vai passar subtraindo. 4 menos 3 é 1, ou simplesmente a letra grega θ. O 15, eu vou manter ele no segundo membro. Então, encontramos que a nossa primeira variável vale 15. Agora, eu vou igualar o ângulo N ao ângulo K, porque ele diz que é congruente. Então, 2α menos 10 é igual a alfa mais 10. Eu vou deixar no primeiro membro os termos que têm a letra alfa, que é a letra do alfabeto grego, e no segundo membro eu vou deixar os termos que não têm letra, que é os números independentes. Então, eu vou repetir o 2α. Lá no segundo membro eu tenho um alfa, então vou mudar para o primeiro membro, ele vai passar negativo. No segundo membro eu já tenho um 10, eu vou repeti-lo. E no primeiro membro eu tenho um 10, só que com sinal negativo. Então, quando eu escrever ele no primeiro membro, no segundo membro, aliás, ele vai passar com sinal contrário, positivo. 2α menos 1α, sobra 1α, ou simplesmente alfa, que tem que ser igual a 10 mais 10, 20. Então, as respostas que nós procuramos, 15 e 20. Pessoal, nós concluímos, então, a correção dos nossos exercícios 6 nessa aula. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estar corrigindo os demais exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato durante os plantões, no período da manhã, na segunda, na terça, quarta e sexta-feira, ou nas aulas presenciais, que agora vai ser quarta-feira e sexta-feira. Bons estudos para vocês!